a gente sempre aprendeu o quê? O meio, ele influencia o indivíduo. Ou seja, aonde você está, aquilo que você ouve, é aquilo que você armazena. E é aquilo que você vai falar depois. A leitura não. A leitura, aquilo que você lê, é aquilo que você vai armazenar, é aquilo que você vai falar. À medida que o seu vocabulário vai aumentando, eu, por exemplo, quando leio algo que é uma palavra nova para mim, porque a linguagem, ela vai mudando com o tempo. Muitas palavras que nós falávamos no passado, elas já caíram em desuso. E novas palavras vêm para o vocabulário. Então, nós adquirimos, muitas vezes, um ranço de repetir coisas que hoje não se usam mais. Então, nós temos que estar atualizados com a leitura para que o nosso vocabulário seja até condizente com aquilo que os nossos ouvintes. Porque, claro que a tua plateia não é de erudito, mas, no mínimo, eles precisam ouvir algo que soe bem nos ouvidos. Porque tem pregador aí que dá cada martelada no ouvido da gente, dói. Que dói. Entendeu? Então, a linguagem chula ou imprópria, né? Palavrões, lógico que a gente não vai, mas não sei quem lembra, veio um pastor lá do sul, quem lembra? Eduardo Reis. E ele falou algo que para nós é palavrão, e para ele lá não é. Ele respondeu, falou, não, tá. Repetiu. Ele não falou uma vez só não. Eu não viajei pra Manaus daqui, eles falaram, caralho, toda lá, eu não pode falar caraca palavrão. Ah, é mesmo? No fim não pode não. Em Manaus pode falar caraca palavrão. E a pastora falou pra mim que não é palavrão, não, porque pra eu não funcionar. Eu tô tudo no Google. Vamos lá. Então, ó, palavras que comprometem o ambiente espiritual do culto. Usem as seguintes regras. Se é necessário pedir desculpa antes de dizer, é porque não deve ser dito. O que é isso? Queridos, desculpem, mas se pedir desculpa, não é para falar. Por quê? Porque você sabe que você pode ferir. Então fala de uma outra maneira. Entendeu? Se for extremamente necessário dizer, use o termo técnico. Exemplo, tem a falar sobre algo, usa a palavra. Tem que ser dito. Mas tem que ser dito para você pedir desculpa. É a língua culta. É o termo que se usa. Né? Ok? Então, olha. E isso aqui é importante, essa observação grande. Irmãos, a pior coisa que existe é o próprio pregador se descredibilizar. Falei a palavra certa? Descredibilizar diante do seu público. Quando ele chega e diz, irmão, estou aqui com a palavra, embora não tive tempo para estudar, mas Deus vai falar hoje. Acabou. Irmãos, estava ali, o pastor falou, a palavra está com você hoje. Eu não estou preparado não, mas o Espírito Santo vai falar. Já era. Então nunca, o pastor Marco Gregório, ele fala conosco, com todos os pastores. Qualquer dia eu vou falar, você vai pregar. Aí todos os pastores ficaram olhando para o outro. Aí ele falou assim, vocês não têm mensagem não? O que é que vocês fazem durante o dia? Eu falei assim, pastor, o senhor já devia estar me chamando há um mês, todo dia. Por quê? Eu gosto. Na minha própria Bíblia, eu escrevo meus sermões, às vezes até na Bíblia mesmo me dá, eu coloco os tópicos ali e desenvolvo, e leio a Bíblia sempre. Tem histórias da Bíblia que eu consegui de tanto ler, que está provado que se você ler um texto 16 vezes, ele nunca mais vai sair da sua mente. Então tem personagens da Bíblia
porque eu conheço a história dele, do nascimento até a morte, eu sei tudo o que aconteceu na vida dele. Então eu posso pregar sobre ele. Então, o pregador ele tem que estar sempre preparado. E um dia o pastor Val chegou para mim e falou assim: ô pastor Paulo, dá para dar palavra de oferta? Eu falei assim: agora, pode subir. Pode subir. Subir é bem. Uma vez a pastora Denise tinha me chamado para dar palavra de oferta, eu esqueci. Eu estava na minha cabeça com tantos problemas e eu esqueci. Chegou na hora da tarde, o pastor Paulo Cunha, pode subir. Eu falei: Senhor Glória. Nem falei para ele dizer. Eu falei: Senhor Glória. Eu cheguei aqui, fui no texto e dei o recado. Você tem que estar preparado. Eu nunca vou dizer: irmãos, isso eu estava despreparado ali, a pastora Denise surpresa, queimou teu filme. Então, olha, jamais diga que não está preparado porque você foi surpreendido, ok? Agora, como um sermão, meu irmão, você se descredibiliza. E aí as pessoas vão dizer: ih, ó, pastor de novo. Ele não está preparado. Vai subir, ó. Então, vamos ver como eu posso preparar um sermão, né? Quais são? Quem já fez muita redação aqui na vida? Redação tirava 10. Eu adorava português, né? Para quem não sabe, antigamente tinha muita redação. Não, me fizeram ser, né? Eu sou revisor de gramática de uma editora. Então os livros, muitos livros do pastor Marcos eu fiz a revisão de português de gramática. A maioria, 90% dos livros do pastor Venilton eu fiz a revisão também. E eu gosto muito de ler. Então toda leitura, né, ela tem a introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e a conclusão, que é o fechamento. Simples. Eu tirava sempre 10 de redação, porque eu aprendi isso. Toda a história, ela tem uma síntese. A introdução, eu costumo dizer, tem importância a introdução na sua mensagem. Por quê? A tua introdução vai despertar um interesse ou não na sua pregação. Por quê? A introdução é uma síntese daquilo que tu vai falar. A introdução, você vai falar do objetivo da sua mensagem. Qual é o objetivo e o que a pessoa pode esperar que vá acontecer durante a mensagem. Queridos, ao final dessa mensagem, eu tenho certeza, a sua fé será edificada. Olha só, isso é a introdução. O cara vai ficar: caraca, eu estou precisando que a minha fé aumente, eu vou ficar ligado. Entendeu? Então, a introdução, você desperta no teu ouvinte uma expectativa. Então, prepare uma boa introdução. Ele diz aqui, ó: a introdução produz a primeira impressão dos ouvintes. E é igual namoro. No primeiro encontro, se não for legal, tchau. Se for ótimo, você vai para casa pensando, querendo reencontrar no dia seguinte. A primeira impressão é a que fica. Você vai no restaurante, você foi bem atendido, comeu bem, você vai querer voltar sempre. Pregador é assim. Se é a primeira mensagem, né, você não gerar uma expectativa. Então, o primeiro, como é que eu vou dizer assim, o primeiro contato seu com o público deve ser um contato marcante. Porque agora, se você chegar, vai pregar sobre ânimo, aí você chega: irmãos, graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Tu vai pregar sobre ânimo e tu chega assim, já era, né? Hoje eu estou aqui, irmãos, para transmitir uma palavra sobre ânimo. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Josué, texto que mais fala de ânimo. Josué estava muito desanimado,
Agora a diferença. Tem lugar que é assim. Queridos, boa noite, graça e paz. Como é que está você hoje? Qual a expectativa do seu coração? Hoje eu trouxe uma palavra que vai despertar um ânimo. Talvez você entrou aqui desanimado, mas eu tenho uma convicção. Essa palavra vai te levantar, essa palavra vai te fortalecer e você vai sair daqui, meu irmão, numa nova dimensão para vencer todo e qualquer desânimo que se abateu sobre a sua vida. Quem quer essa palavra? Olha a diferença. Meu irmão, quem está desanimado já joga até cadeira pro alto. Entendeu? Já pode fazer uma vez. Passou o sono, né? Entendeu? Então guardem isso. A sua introdução da mensagem vai dar um feedback bom ou ruim para Às vezes o nervosismo também, né, pastor? Deixa a pessoa meio tensa, travada. meu irmão. Aí aos poucos, né, ela vai. A primeira, olha só, deixa eu te explicar. Eu tenho 58 anos, eu prego desde os 17. Até hoje eu subo no altar nervoso, com perna tremenda. Sabe, quando você sobe nervoso, com perna tremenda, sabe o que isso significa? Uma frase: dependência de Deus. No dia que você subir no altar muito seguro de si, o Espírito Santo vai dizer: ele não precisa de mim, ele está muito seguro. Porque todo pregador fica apreensivo, porque a palavra não é sua, é de Deus. E você espera que a palavra ela tenha um efeito, entendeu? Ela surta, ela surta o efeito que você orou, que você pediu. Então, você sobe naquela expectativa, você vai bem nervoso. Quando você já conhece o teu público, né, como aqui no Apacentar, né, você já está acostumado a ver. Quando você vai para fora, por isso que os pregadores, quando chegam aqui, dizem que aqui é a melhor igreja. Por quê? Eles se sentem bem pela interação. Eles se sentem bem porque o público deixa o pregador à vontade. Agora, tu vai na igreja, você vai pregar, os caras estão assim para você. Tá. É para pedreira. Fácil. Então, olha lá, vamos lá. Aí ele fala que na introdução você pode começar com uma ilustração. Eu não sou um João Ribe Paleri, não. Eu não gosto de ilustração. Mas às vezes é bom você contar uma história, trazer uma ilustração sobre, né, uma história que se encaixe dentro da sua palavra. Né? Dentro da sua palavra. Que encaixa ali. Né? Entendeu? Algum acontecimento atual, né? Ou, para despertar uma expectativa, uma curiosidade, você começa com uma pergunta. Uma pergunta. Exemplo. Pastor Marcos é um exemplo. Quem aqui como eu está passando por uma tempestade? Ó, já gerou uma expectativa. Ele nem deu o tema da mensagem. Mas ele pergunta: quem aqui como eu está passando por uma tempestade? Ó, ele já falou sobre o que ele vai pregar. Ok? Vamos lá. Corpo ou desenvolvimento do sermão. Você passou da introdução, né? É lógico que a introdução ela não precisa ser longa, né? Como aqui é a introdução. Você em 5 minutos você dá a sua introdução. 5. Olha, a introdução pode ser um momento histórico, né? Que a nação, por exemplo, eu prego muito sobre o profeta Elias, eu gosto muito. Elias surgiu num momento histórico da nação de Israel, que a nação de Israel estava vendida à idolatria através de Jezabel. Jezabel
matou a maioria dos profetas para introduzir no reino os profetas de Baal que ela trouxe lá da terra dela, de Tiro, né? E Elias chega para levantar a voz profética que Jezabel quis exterminar. E a maior verdade que baseia-se nisso é quando Obadias se apresenta diante de Elias, quando eles saem para procurá-lo, e que Obadias fala: olha, eu escondi 100 profetas, de 50 em 50, numa caverna. E eu alimentava com pão e água enquanto Jezabel matava os profetas. Então, é bom você conhecer o momento histórico da sua pregação para você fazer uma introdução a ela, né? Por que aconteceu aquele momento que você vai pregar? Qual era o cenário político, religioso? Para quando a mensagem vier, o teu ouvinte já está enquadradinho dentro da mensagem. Aí ele vai estar sabendo por quê, porque Elias se levantou, qual era o objetivo de Elias, por que Deus queria usar Elias naqueles sinais, naqueles prodígios todos. Ok? Então, desenvolvimento aqui agora. No desenvolvimento, a gente procura pontuar a pregação. É nessa parte do sermão que você vai falar, ponto 1, né? Aí você vai, por exemplo, no caso de Elias, no ponto 1 você vai dizer: por que Elias liberou uma palavra sobre seca, 3 anos e meio de seca? Por quê? Porque se você for lá no livro de Deuteronômio, vai dizer que quando o povo desobedecesse a Deus, os céus se tornariam como bronze e a terra como ferro. Os céus se fechariam, não dariam a chuva. Elias não fez nada mais, nada menos do que chamar a palavra de Deus, lá de Deuteronômio 28, para a realidade da idolatria lá do povo de Israel. Isso é. Elias não fez nada absurdo. Trouxe o juízo de Deus de Deuteronômio 28, a partir do verso 12, para a realidade do reinado do rei Acabe. Idolatria, se afastou de Deus. Céu de bronze, chão de ferro. O que é chão de ferro? Você ia meter a picareta, o chão está duro, não tem uma gota d'água. Não vai dar nada. Ok? E aí você vai pontuando. Não é? Você pode pegar um texto, dividir ele em alguns versículos, se for o caso, e você vai pontuando. Ok? E vai fazendo as divisões. Aí ele diz aqui, é a parte maior, porque aqui se revela a mensagem como Deus quer ministrar. É a sequência das divisões do sermão. Pode ter de 2 a 5 divisões. Quanto mais divisões, mais complexo ficará o sermão. Você tem que ter cuidado para que o sermão não tenha 10 pontos. Não ficar cansativo, não ficar complexo. Geralmente eu coloco no máximo 5. Eu não coloco mais do que isso. Às vezes com 3 dá uma boa palavra. Ok? O pregador deve saber colocar em ordem as divisões, ou seja, ordenar. Então você tem que falar dentro, você tem que desenvolver a mensagem. Uma vez eu preguei sobre Pedro saindo da prisão. O anjo falou para ele: calça as sandálias. Não, primeiro o anjo falou assim: levante-se. Depois calça as sandálias, veste a capa, né? Cinge-te, toma a capa e siga-me. Aí eu falei sobre o se levantar, o colocar as sandálias, o cingir-se e o pegar a capa e o fechamento. Siga-me. Eu tenho 5 pontos. Eu falei os 5 pontos
de quem precisa de Deus. Primeiro, precisa se levantar. A Bíblia diz, filho do homem, fique de pé e falarei contigo. Deus não fala com quem está prostrado, com quem não quer nada, com quem não está bem aquilo. Deus fala com quem quer alguma coisa. Então, ó, primeiro, levante-se. A Bíblia diz que quando Pedro se levantou, as algemas caíram. Só no Aí eu versículo falei, já teve esses pontos todos, né? Só no versículo já teve quase 5 pontos. isso, entendeu? No versículo você tira a mensagem. Às vezes a pessoa lê uma página É. toda e de No repente está versículo tudo você você tira. Entendeu? Eu preguei sobre isso. essa. Graças a Deus. Já deixa ali. Vocês são pregadores aí. Pode pegar, não vou cobrar direito autoral, O não. pastor pregou uma hora de um versículo. Pastor Jansões. De um versículo ele tira uma Você prega até mais, um versículo só. Tá até uma campanha, né? Que é essa aí dos milagres que o pastor tá fazendo, né? Não precisa. Jantar sobre o mar ali, né? É. A tempestade. Ó, não temas. Não temos, já Sou eu. Eu já ouvi a pessoa pregar só sobre essa palavra. Não temas. Não temas. Vamos lá. E a terceira parte de um sermão é o fechamento, que a gente chama aqui de conclusão. Gente, essa parte aqui é muito importante, porque o fechamento é onde você vai fazer o apelo. E no fechamento, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um resumo de toda a sua mensagem. Por quê? Digamos, você está pregando há 50 minutos. O cara já esqueceu o que você falou lá nos 10 primeiros minutos da mensagem. Nos 15 primeiros minutos. Aí o que você faz? Você vai fazer um resumo de tudo. Para ele processar, ele dar aquele entendimento que você estava ali falando, que você estava ministrando ali, para ele poder conceber agora a linha de raciocínio do pregador. Porque o fechamento é a aplicação da palavra para a minha vida. Porque aí no fechamento o pregador vai dizer, você que entrou assim, cansado, nessa tempestade, tempestade na tua família, luta no teu trabalho, ó, você que ainda está dentro do barco, Jesus te chama para sair. Ó, eu estou recapitulando a mensagem. Então o fechamento é muito importante. Você vai desenvolver uma linha de raciocínio desde o início de cada tópico. Você não pode sair atropelando. Começar do quarto tópico e ir para o terceiro, segundo, não. Você tem que seguir uma linha para ele poder. Tá aqui, ó. A conclusão deve ser bem elaborada, construída ao longo do sermão, de forma lógica e objetiva. Mas esse fechamento também não pode levar 1 hora. É um fechamento que você vai fazer com 10 minutos no máximo. Ok? Ok até aí? Aí ele fala aqui de ilustração, né? Que a ilustração ajuda na exposição, tornando claro e evidente as verdades da palavra de Deus. Então a ilustração fica a cargo de você. Lógico que a gente não usa uma ilustração visual nas pregações. Geralmente a gente usa uma ilustração de áudio, né? Falando para as pessoas. Mas aqui fica a critério. Se lá você quiser usar, né, um dispositivo de audiovisual e der, fica bem à vontade, ok? Aí ele fala aqui sobre comparando 2 pregadores explicando o que é ter fé, né? Um diz aqui que é a mente, que é a vontade, né? Que todo ser humano ele decide, ele resolve se comportar de acordo com certas verdades que primeiramente se percebem pela mente e depois através dos sentimentos. O segundo pregador, ele traz para uma
um fato que é algo que se percebe que acontece muito naturalmente, uma pessoa se afogando, gritando, e de repente alguém lhe joga uma boia e ele se salva. Ele teve fé de gritar e saber que alguém iria atender o seu pedido de socorro. Ok? Ele está salvo. Isso é ter fé. Agora, tipo de ilustração. Comparação da verdade que se deseja ilustrar com outra coisa ou situação bem conhecida que seja semelhante. Exemplo. Eu sou o pão da vida. Caso concreto da ideia geral que quer ilustrar. Exemplo. Cansados e sobrecarregados. Aí mostra um cara aqui com uma tonelada de pedra em cima. Okay? Quando você vai fazer uma comparação, todos nós precisamos de pão para sobreviver, sim ou não? Não. Pão faz alusão a alimento, a algo que o homem necessita para se manter vivo. E Jesus está dizendo, eu sou pão, eu sou aquilo que você necessita para continuar vivo espiritualmente. Então, isso é uma comparação. E no caso concreto, a gente usa uma figura de uma pessoa cansada e cheia de toneladas de pedra aqui. Ok? Aí vem a aplicação. A aplicação, você induz a pessoa, você traz o teu ouvinte para dentro da mensagem, mostrando a ele que a gente costuma usar um termo chamado contextualizar a mensagem. O que é contextualizar? É você colocar a tua mensagem nos dias atuais, dentro da vida que o ser humano está vivendo. Então, chamar a pessoa para aplicar a palavra é ela viver os milagres que a palavra diz, agindo de acordo com o que a palavra diz. Porque a palavra só vai se manifestar na vida de uma pessoa de forma positiva quando ela obedeceu o que a palavra diz. Porque muitas pessoas querem que a mensagem do pregador se torne uma realidade na vida dela, mas ela não quer fazer aquilo que o pregador falou que é necessário ser feito. Deu para entender? A aplicação da palavra está em eu seguir os caminhos, seguir os pontos traçados para que aquela palavra ela se torne uma realidade na minha vida. Isso é a aplicação da palavra. Ok? Vamos lá. E por último, né, depois que você lança a aplicação da palavra à vida da pessoa, né, às vezes muitos pregadores no altar, voltando sobre a aplicação, ela fala, como você pode aplicar essa palavra na sua vida? Crendo, tomando uma atitude, se posicionando, não é isso que o pastor Marcos fala? Se posicionando de acordo com a palavra. E aí quando você... E a aplicação, ela tem outro nome que a gente pode usar, confronto. Se você quiser, pode escrever aí na sua apostila. Você confronta a pessoa com a palavra que você pregou. Confronta ela. Quando ela se vê confrontada com a palavra, ela tem que tomar uma decisão de acordo com que a palavra foi ministrada para a vida dela. Ela quer que a palavra se cumpra na vida dela, ela tem que tomar uma decisão, ela tem que tomar uma atitude. E aí entra o apelo. Depois que você usa a aplicação da palavra na vida da pessoa, mostra para ela que aquela palavra é aplicável à situação que ela está vivendo, aí você faz o convite, você faz o apelo para que ela venha à frente. Está aqui, o pregador deve ter em mente que o ouvinte está se alimentando espiritualmente, ao mesmo tempo em que está sendo conduzido a um determinado ponto, o vale da decisão, onde o perdido decide-se por Cristo, e aquele que já é limpo decide ser mais limpo ainda. Um bom sermão deixa o gostinho de quero mais. Eu li uma coisa aqui, lembrei até de uma mensagem que eu escrevi uma mensagem, estou aguardando a hora, né?
Vale da decisão. Ó, vocês que são pregadores aí, Joel 3,14, viu? Você pode ler, é um versículo só. O tema da minha mensagem foi: em que vale você se encontra hoje? Interrogação. Eu já comecei com uma pergunta. Aí eu falei assim na minha introdução: hoje nós vivemos por muitos vales, passamos por muitas situações que nos fazem refletir para tomar certas decisões que não tomamos, e com isso ficamos com a nossa vida completamente enrolada, porque muitas situações já poderiam ter sido resolvidas e não são, porque nós não tomamos a atitude que deveríamos tomar, decidir. E aí eu falo, existem alguns vales na nossa vida que nós gostamos. Existem 3 tipos de vales. Um, você adora passar por ele e você não quer sair dele. Que vale é esse? Que a Bíblia fala. Josafá ficou num vale, lá em 2 Crônicas 20, e que ele chamou o Vale de Bênção. Lembra disso? Eles tiveram que saquear o despojo dos seus inimigos, 3 povos que vieram contra Josafá, e Josafá levou 3 dias para saquear todo o despojo, e foi a única batalha que nenhum soldado de Israel levantou sequer a espada, porque Deus fez com que os 3 povos se matassem um ao outro. E aí Josafá chama aquele vale de Beraca, ou vale de bênção, né? Esse vale é aquele que a gente entra e ninguém quer sair. Alguém quer sair de um vale desse? Não. Segundo vale é o vale que ninguém quer passar por ele. Salmo 23, verso 4 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale ninguém quer passar, porque é um vale que fala de perigo, fala de falta de provisão, é um vale que fala de abandono, é um vale que fala de decepção, de traição. Davi sofreu isso tudo, por isso que Davi fala do vale da sombra da morte. Davi viveu 13 anos da sua vida perseguido por Saul, dos 17 aos 30 anos, quando ele se tornou rei sobre Hebron. Esse vale, ninguém quer passar por ele, mas ainda que você venha passar por ele, Deus é contigo. E o terceiro vale, que ninguém gosta de passar, mas nós passamos por ele todos os dias, é o vale da decisão. Porque todos os dias você tem que decidir que roupa você vai para o trabalho, você tem que decidir que condução você vai tomar, você tem que decidir se você vai sair ou não com os seus amigos, você vai decidir qual cardápio que você vai comer, vai almoçar. Então, nós estamos decidindo muitas coisas todos os dias. Agora, a decisão é mais importante, é que Deus você vai servir. Que aí você faz o fechamento. Vale da decisão é Joel, né? Joel 3,14. Depois disso podem vir os outros. Segunda Crônicas 20 é o Vale da Bênção. Ó, já dei mensagem para vocês. Pode vir música. Não preguem na minha frente. Vamos ouvir. E o Vale da Decisão, Joel? Tá bom? Então, o apelo aqui é o fechamento. Eu às vezes, eu tenho minhas ressalvas quando você insiste muito, porque às vezes fica cansativo, mas às vezes vale a pena insistir, porque você vê que o pastor Rafael, ele fica ali, ó, você está aí, você não quer vir, mas Deus está me falando. Quando é Deus que está falando, a pessoa vem. Pastor, eu vejo muito pregador falando, Deus me deu um sinal. Deus deu sinal para o senhor também? Deus às vezes se mostra até a pessoa. Deus se mostra a pessoa. Você vai direto, ó. Você aí que está com blusão verde, Deus está falando que é contigo hoje, ele trouxe aqui. A minha pessoa vai para sua, não é você não, porque Deus me deu um sinal. Deus já falou comigo também. Pastor
pastor Gesiel Braga, lá da ilha, aquela igreja que tem de frente do cemitério, da ilha. Então, eu sofria muito. Aí nesse dia, eu fui para a igreja estava cheia, em Bom Sucesso, pastor Raimundo Lino. E o Senhor falou comigo, ele parou a pregação e lá de cima ele falou assim, a irmãzinha aí, a irmãzinha, você mesmo, eu olhei para trás, você mesmo, irmãzinha, de vestido azul, Deus já não te disse que Ele vai te dar vitória? O que você está passando, o Senhor está vendo e Ele vai te dar vitória. Aí, olha aí. Aí quando chegou em casa, o marido falou, o que você falou pro pastor? Você não falei nada, nem conheço ele. Na próxima aula, nós vamos falar como preparar um sermão. Nós vamos terminar isso, ok? Vamos entrar, vamos falar de classificação do sermão também, ok? E depois nós vamos até sermão textual na próxima aula, porque eu tenho muita coisa ainda para falar com vocês. Gesiel Braga, não, Gesiel Gomes, Gesiel conhece? Gomes, meu tempo. Ok, assim, próxima aula a gente vai falar sobre a classificação dos sermões, ok? Tá. Eu queria que vocês ouvissem aqui um áudiozinho. Bota aqui para mim. Olha, essa pregação aqui é a pregação que nunca deve ser feita. É como jamais se deve pregar. Vocês têm que prestar bem atenção. Saúde os irmãos com a bendita paz do Senhor. E a fartura de alegria está na casa do Senhor. Ali a Bíblia fala que tiver 3 em meu nome, eu estou lá para exaltar e para louvar e agradecer a Deus. A Bíblia diz que Isaac apresenta o morto com Cristo. Moisés apresenta. Ali a Bíblia fala que Moisés cheiro do poder do Espírito de Deus. A Bíblia fala que Moisés bateu com a vara no mar, e o mar se abriu, porque Deus falou para ele naquele dia. A Bíblia fala também, irmão, aleluia. Irmão, ali Deus falou ali para Moisés. Moisés, Moshe, Erescodó, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisa é santa, Moisés. Ali Deus usou Moisés naquela hora. Disse, Moisés se humilha na presença de Deus. Ali a Bíblia diz também, falou em Samuel. E Samuel respondeu e disse, fala, Senhor, porque teu servo ouça a voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz também, ali fala, Elias morto com Cristo. A Bíblia fala, morto com Cristo, Elias. A Bíblia diz também, fala, que Deus ali amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que querem ter vida eterna. Mas igreja do Senhor, aleluia, Deus ali também disse ali, Zaqueu, hoje campais em tua casa, desce hoje daí, Zaqueu, hoje campais em tua casa, hoje existe salvação na tua casa. Ali a Bíblia falou ali Deus falou para Zaqueu. Ali também Pedro chamou. Deus ali, filho do trovão. O nome Pedro e Tiago, filho do trovão. Filho da bênção de Deus. Ali também Deus apresenta, Daniel apresenta. Deus de justiça. Porque Daniel orava 3 vezes no dia. Porque esperava a bênção de Deus. Ali Deus também falou para Davi. Servo meu, seja bom, ande comigo. Nova criatura em tudo se fez novo.
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira pecado. João capítulo 1, versículo 29. Ali também o Deus falou para Davi. Davi cheio do poder de Deus. Ali usado na mão de Deus, o filho se revelou ao pai. Morreu no galho de árvore, porque desobedeceu a ordem de Deus. Sansão desobedeceu a ordem de Deus. Mas Deus é amor, mas é justiça. Igreja, Deus amor. Deus te ama, Deus te quer. Deus é assim. Deus, a Bíblia diz que Deus usou até a jumenta de Baraal. Ele pode te usar também. Depende de você dar um lugar para Deus. Mas Deus é assim. Ele é amor, mas é justiça. A palavra de Deus é amarga, mas é doce. Para aqueles que aceitar Ele, há um Salvador. Jesus é assim. Ali a Bíblia também conta de um homem cheio do poder. A Bíblia diz que ele mandou ali João cheiro do amor de Deus. Ali a Bíblia diz que João cheiro do Espírito Santo. Subia ao templo mais Pedro, subia mais Tiago e disse: eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E ele levantou o cego Bartimeu. A Bíblia fala nessa coisa. Deus amou o mundo. Ali também Deus conta de um jovem obediente que orava a ele. A Bíblia diz que Daniel orava a ele. Recebia, o rei queria para ele adorar, mas ele disse: eu adoro um Deus vivo, um Deus que tem poder, um Deus que faz milagre, um Deus que levanta aleijado. Deus faz os cegos enxergar. Meu irmão, Deus é amor. Jovem que está, os jovens têm tempo para exaltar. A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador, dos dias de hoje, jovem. O Salmo 40 que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor, e viu o meu... Esperei com paciência no Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é meu, e nada me faltará. Essas palavras que Deus me deu. Amém. A Bíblia diz que a Apocalipse apresenta os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fala. O vermelho apresenta guerra. Amarelo apresenta desespero. Branco apresenta paz. E azul apresenta. Preto apresenta morte. A Bíblia disse que o jovem... A Bíblia diz que o jovem ele se dedica a Deus. O jovem tem tempo para exaltar. O jovem não tem tempo para falar mal da vida de seus irmãos. O crente, ele exalta a Deus. O crente, a Bíblia fala que Deus é amor, mas é justiça. Jovem, lembra do teu Criador dos dias de hoje, da tua mocidade. Ali Jesus morreu no clavário, ali morreu naquela cruz, para nossos pecados. Jesus gosta do crente que tem amor. Pode falar até na Liga dos Anjos. Se você não tiver amor, nada é possível para ir para o céu. João 11:35, Jesus chorou por nossos pecados. A Bíblia diz que chora. Ali a Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque que ali existia um pecado. E se só tiver 10 pessoas me adorar, eu não destroio tua cidade. Mas encontrou a família de Jó, só a família de Jó que tinha. Mas Deus destruiu, porque lá existia viado, existia todo tipo de mudiça. Mas Deus destruiu. A lágrima do Senhor, do dilúvio ali, Noé, destruiu, eu vou mandar 40 dias e noite de chuva, porque foi a lágrima do Senhor, destruiu aquela cidade, porque Deus ama o pecado, Ele ama o homem, mas não obedece o pecado. Filha de Sião, guarda da lindeza, para ninguém ver a tua boniteza. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no jardim de Éden. Que ali a Bíblia fala que aquele jovem, aquele que amava a Deus,
A Bíblia fala que Eva era uma mulher muito bonita, mas a Bíblia, eu acho que a Bíblia não relata. Eu tenho pra mim, parece com Carla Pérez, mas a Bíblia fala que uma árvore tão bonita ali, mas a Bíblia fala que ela saiu de uma costela de Adão. Eva saiu da costela de Adão, é uma coisa boa. Saiu o filé do homem, do felião. Se Eva fosse feita da quipanha, não sei não. Não, vou explicar porque na Bíblia fala. A Bíblia diz que Eva saiu numa costela do homem, mas desobedeceu a ordem de Deus. E nesse dia, a cobra disse, Eva, disse para Adão e Eva, come essa maçã, que essa maçã não faz mal. Mas ela desobedeceu a ordem de Deus. Ali desobedeceu a ordem de Deus, comeu. Mas ali eles pecaram, a Bíblia diz que eles pecaram adiante de Deus. Porque Deus não obedece o pecado. Deus ama o pecador, não obedece o pecado. Mas o crente, ele ser servo de Deus. O crente, ele obedecer a ordem de Deus. Se Deus mandar tu falar, tu fala. Se Deus mandar tu ir acolá, tu vai. Porque Deus é amor, mas é justiça. Gente, vamos ficar de pé. Eu espero que vocês escutem em casa, porque, gente, ainda hoje, tem gente pregando assim por aí. Eu já vi, pastor, eu já vi. Eu acho que eu conheço. Eu conheço aí, não conheço. Tem uma orientação para vocês. Procurem ler bem a apostila, por quê? Aqui em sala de aula eu não quero ficar preso à apostila, eu quero falar da atualidade, das coisas que estão acontecendo, eu quero passar experiências até minhas que eu vivi durante esse tempo, para vocês verem como o conceito de homilética, embora tenha evoluído, muitas pessoas hoje ainda estão lá no tempo das cavernas. Então eu quero trazer experiência de pregador, vou ver alguns vídeos para vocês. Então se a gente ficar muito preso na apostila, a gente não vai assim, desenvolver. Eu não vou conseguir passar para vocês o que eu quero, tá? Então leiam em casa, estudem e a gente vai tornar a aula mais dinâmica. Eu não gosto de ficar muito preso. Tá bom? Beijo!